Alguma vez você já se perguntou por que Deus nos chama a estabelecer limites claros em nossas relações em um mundo que promove a tolerância a tudo, inclusive ao nocivo? A Bíblia é clara. Há comportamentos que jamais devem ser aceitos. Em Efésios 5:11, lemos: Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Este mandamento revela que há comportamentos que não só devemos evitar, mas também devemos rejeitar com firmeza. Hoje, veremos como Deus nos adverte sobre 10 comportamentos inaceitáveis que contaminam nossa vida espiritual e bloqueiam seu propósito em nós. Vamos ajudá-lo a identificar cada um à luz das Escrituras, para que você possa proteger sua alma e viver conforme a vontade de Deus. Está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Desde o princípio dos tempos, o ser humano teve a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu o livre-arbítrio, mas também nos traçou um guia claro através de sua palavra, mostrando-nos o que é santo e o que é inaceitável aos seus olhos. Contudo, em um mundo que mudou radicalmente seus valores, onde o mal se disfarça de bem e a escuridão se apresenta como luz, muitos crentes caíram na armadilha mais perigosa de todas: tolerar o que Deus chama de pecado. Esta atitude, embora pareça inofensiva, representa uma ruptura direta com o caráter de Deus. Uma traição silenciosa que contamina a alma e enfraquece o relacionamento com o Criador. Em Isaías 5:20, somos advertidos: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Este versículo não é uma expressão simbólica nem poética. É uma advertência direta e dolorosa. O profeta Isaías fala a uma geração que, assim como a nossa, havia perdido o discernimento espiritual, começando a aceitar comportamentos que Deus claramente havia condenado. E o mais alarmante é que essa tolerância não se apresentou de forma abrupta, mas foi se infiltrando pouco a pouco, normalizando-se entre o povo até que ninguém mais conseguia ver o pecado pelo que ele realmente era. Deus nunca foi ambíguo em relação ao pecado. Desde o Gênesis até o Apocalipse, as Escrituras revelam uma linha firme que separa o santo do profano. No entanto, em nossos dias, muitas pessoas diluíram essa linha, tornaram-na difusa, invisível e até irrelevante. Por que isso acontece? Porque quando deixamos de confrontar o pecado, começamos a justificá-lo. E quando o justificamos, o toleramos. E ao tolerá-lo, nos unimos a ele, mesmo que não o pratiquemos diretamente. Nesse ponto, já não somos apenas observadores passivos, mas cúmplices silenciosos. A história de Israel está cheia de momentos onde a tolerância ao pecado trouxe consequências devastadoras. Um dos exemplos mais impactantes encontra-se no livro de Juízes. O povo, depois de ter sido libertado por Deus da escravidão e testemunhado milagres, começou a conviver com nações pagãs sem se opor a seus costumes. Não destruíram os altares idólatras, não rejeitaram os casamentos com povos ímpios, e logo o que Deus abominava se tornou parte de sua vida cotidiana. Juízes 21 relata: Depois os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Jeová. Serviram aos Baalins e abandonaram a Jeová, o Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e foram atrás de outros deuses. Essa queda não começou com uma rebelião direta, mas com tolerância. Tolerância a costumes alheios a Deus. Tolerância a pequenos desvios. Tolerância ao pecado disfarçado de cultura ou tradição. Um dos aspectos mais sutis, mas perigosos dessa atitude é quando justificamos nosso silêncio com frases como "Deus conhece meu coração" ou "Eu não me meto na vida dos outros". Embora seja verdade que Deus conhece nossos corações, também é verdade que Ele nos chama a ser luz em meio às trevas,
a não ter comunhão com as obras infrutíferas do pecado, mas a repreendê-las. Efésios 5:11 diz claramente: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Não se trata de condenar as pessoas, mas de não dar lugar ao pecado em nossas vidas, nem mesmo em forma de aceitação passiva. Jesus mesmo foi enfático em relação ao pecado. Nunca o tolerou, nem nos fariseus, nem nos pecadores, nem mesmo em seus próprios discípulos. Quando Pedro tentou dissuadi-lo de ir à cruz, Jesus não suavizou suas palavras. Ele disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Mateus 16:23. Esta resposta pode parecer dura, mas Jesus entendia que tolerar um desvio, por menor que fosse, poderia alterar todo o propósito divino. Sua missão não poderia ser contaminada por conselhos bem-intencionados, mas desconectados da vontade do Pai. Quantas vezes nós toleramos sugestões, pensamentos, amizades ou influências que nos afastam, mesmo que um pouco, do caminho de Deus? E fazemos isso com a desculpa da empatia, da compreensão, do amor mal interpretado. Amar não significa tolerar o pecado. Amar é dizer a verdade mesmo quando dói. Provérbios 27:5-6 afirma: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Um verdadeiro crente não permanece calado diante do que ofende a Deus, e não o faz por altivez, mas por compaixão, pelo desejo de ver almas livres e não escravas do pecado. Quando toleramos o que Deus aborrece, não estamos mostrando amor. Estamos mostrando indiferença espiritual. Um dos exemplos mais trágicos de tolerância ao pecado encontra-se no livro de Apocalipse, na mensagem à igreja de Pérgamo. Em Apocalipse 2:14, o Senhor diz: mas tenho contra ti algumas coisas. Tens lá os que sustentam a doutrina de Balaão e também os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Esta igreja não havia perdido completamente a fé. De fato, continuava pregando, continuava se reunindo, mas permitiu que falsas doutrinas e práticas pecaminosas se infiltrassem sem corrigi-las. E isso foi suficiente para que Jesus se pronunciasse contra eles. Isso nos mostra que não basta ter boas intenções ou um histórico de fidelidade. Se permitirmos que o pecado se acomode em nosso entorno sem confrontá-lo, Deus nos chamará a prestar contas. Nos dias de hoje, a tolerância ao pecado toma muitas formas. Às vezes é rir de uma piada obscena para não parecer exagerado, ou permitir que nossos filhos consumam conteúdo antibíblico porque todos fazem isso. Pode ser aceitar um estilo de vida que contradiz as Escrituras, porque não queremos perder uma amizade ou evitar falar de certos temas por medo de sermos chamados de fanáticos. Cada uma dessas atitudes, por mais pequenas que pareçam, são sinais de que abaixamos a guarda, de que suavizamos a mensagem de Cristo, que foi e continua sendo radical. Jesus não veio para nos fazer sentir confortáveis no pecado. Ele veio para quebrar as correntes do pecado. Ele veio para transformar nossas vidas, não para maquiar. João 8:34-36 diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tolerar o pecado não é um ato de liberdade. É um sinal de escravidão disfarçada de compaixão. E como igreja, como indivíduos, como filhos de Deus, não podemos nos dar ao luxo de vestir de tolerância o que Deus chamou de rebelião. A vida cristã não é um caminho de complacência, é um caminho de convicção. Jesus disse: quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Mateus 10:38. Tomar a cruz implica morrer para si mesmo, morrer para os aplausos do mundo, morrer para a necessidade de ser aceito por todos.
Implica firmar-se pelo que é justo, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Mas também implica viver com a certeza de que estamos agradando ao único que realmente importa, Deus. Não há crescimento espiritual onde há tolerância ao pecado. A santidade não floresce em ambientes contaminados. Quando toleramos o que Deus aborrece, apagamos o fogo do Espírito, fechamos nossos ouvidos à sua voz e enfraquecemos nosso testemunho. Por isso, Paulo foi enfático com os coríntios ao dizer: "E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente." 2 Coríntios 10, 3:16. O chamado é claro: não podemos ser templos de Deus e, ao mesmo tempo, abrigar o que ele rejeita. Este é o momento de examinar nosso coração, de nos perguntarmos sinceramente: há algo que tenho tolerado, justificado ou ignorado, sabendo que não agrada a Deus? Talvez seja uma amizade que você deveria ter cortado há tempos. Talvez um costume, um relacionamento, uma prática ou até mesmo um pensamento que você abrigou em silêncio. Talvez você não o pratique abertamente, mas também não o reprova. E isso, diante de Deus, também é desobediência. A graça de Deus está disponível hoje para todo aquele que queira se alinhar novamente com a sua vontade. Ele não te chama para te condenar, mas para te restaurar. Mas essa restauração começa com uma decisão firme: não tolerar mais o que Deus chamou de pecado, não justificar mais o que sua palavra denuncia, não manter mais em segredo o que precisa ser trazido à luz. Em 1 João 1:9, somos lembrados de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é real, mas requer humildade, decisão e uma vontade firme de viver em santidade. Não se trata de viver uma fé baseada em regras vazias, mas em convicções profundas, convicções que nascem do amor a Deus, do desejo de agradá-lo, do entendimento de que sua palavra é vida, liberdade e verdade. E nessa verdade, não há espaço para tolerar o que nos separa dele. O tempo da tibieza terminou. Deus está levantando uma geração que não negocia com o pecado, que não se cala diante da injustiça, que não tolera o que contamina a alma. Uma geração que vive com pureza, que proclama com valentia e que se mantém firme, mesmo que o mundo inteiro caia. Hoje você pode fazer parte dessa geração. Só precisa tomar uma decisão: deixar de tolerar o que Deus não aprova. Porque quando você se alinha com a sua santidade, sua presença te envolve, seu poder te fortalece e seu propósito se ativa em sua vida. Está disposto a deixar de tolerar o que te afasta dele? Deus não busca a perfeição humana. Busca corações rendidos, dispostos a viver em obediência radical, porque nessa obediência se encontra a verdadeira liberdade. Desde o princípio, o inimigo de nossas almas utilizou uma estratégia constante para desviar o povo de Deus: a mentira disfarçada de verdade. Não precisa que rejeitemos abertamente a Deus, apenas que aceitemos uma distorção sutil do que ele disse. Isso basta para que o coração se desvie, a consciência se adormeça e a verdade perca sua força transformadora. Esta forma de engano não se apresenta com rostos demoníacos nem com palavras evidentes de rebelião, mas com frases que soam justas, com emoções que parecem genuínas e com raciocínios que apelam à compaixão humana. Mas o que parece benigno na superfície é profundamente venenoso em sua essência. Jesus foi claro quando disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Esta declaração revela uma realidade espiritual contundente. Se a verdade liberta, então toda mentira, por mais disfarçada que esteja, escraviza. Não se trata de uma diferença de opinião ou de interpretação pessoal. Trata-se de um conflito espiritual entre a verdade de Deus e a manipulação do inimigo. E nesse campo de batalha, não há lugar para a neutralidade.
Aceitar a mentira como se fosse verdade, mesmo com a intenção de não ofender, é alinhar o coração com o pai da mentira. Em João 8:44, Jesus confrontou os religiosos que rejeitavam seu ensino, dizendo-lhes: Vós sois do pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esta declaração direta e sem adornos nos mostra que o engano não é um simples erro intelectual, mas uma manifestação do espírito do mal. Aceitar a mentira é, portanto, permitir que a influência do inimigo opere dentro de nossas decisões, pensamentos e valores. Ao longo das Escrituras, vemos como a mentira foi a ferramenta mais eficaz para destruir a comunhão do homem com Deus. No Jardim do Éden, Satanás não obrigou Eva a pecar. Simplesmente introduziu uma dúvida revestida de lógica. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. A serpente não negou abertamente o mandamento divino, apenas o torceu o suficiente para semear confusão. E essa confusão foi suficiente para que o pecado entrasse no mundo. Desde esse momento, a humanidade esteve exposta a essa mesma estratégia. Confundir o bem com o mal, o erro com a verdade, o escuro com o iluminado. Em nossos tempos, essa tática se aperfeiçoou sob discursos de inclusão, liberdade pessoal, bem-estar emocional e respeito mútuo. Ideologias contrárias à palavra de Deus são promovidas como se fossem avanços de consciência. Defende-se o indefensável, desculpa-se o imoral e celebra-se o perverso. E o mais preocupante é que muitos crentes, em um esforço para não parecerem radicais ou para evitar a rejeição, começaram a se adaptar a esse molde do mundo. Romanos 12:2 adverte com urgência: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aceitar a mentira, mesmo com boas intenções, é um ato de deslealdade espiritual, porque no reino de Deus não se negociam verdades eternas por conveniências temporais. Quando se tolera o que Deus nunca aprovou, quando se valida o que sua palavra chama de pecado, quando se suaviza a mensagem do Evangelho para que encaixe com a cultura, está se abandonando a verdade. E sem verdade, não há luz, e sem luz, só resta escuridão. O apóstolo Paulo, consciente desse perigo, escreveu a Timóteo com advertências claras sobre o que viria. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4:3-4. Esse tempo não é futuro, é presente. Hoje vemos como muitos buscam ouvir o que querem, não o que precisam. E nessa busca, elevam como autoridade espiritual aqueles que confirmam seus desejos carnais e minimizam a necessidade de arrependimento, santidade e a verdade. A mentira não se manifesta apenas em ensinamentos falsos, mas também em atitudes que Deus não aprova, mas que o mundo aplaude. Pregam-se evangelhos sem cruz, uma graça sem arrependimento, uma fé sem obediência. Aceita-se o relativismo moral como sabedoria e descarta-se a verdade absoluta como intolerância. Mas Deus não mudou. Sua palavra continua a mesma, e seu padrão de santidade não se ajusta às mudanças culturais. Malaquias 3:6 declara com força: Eu, o Senhor, não mudo. Esta afirmação nos dá segurança, mas também nos confronta, porque se Deus não muda, então tudo o que o mundo tenta justificar fora de sua palavra continua sendo pecado. Aceitar a mentira como se fosse verdade também implica distorcer o caráter de Deus. Apresenta-se um Deus apenas amoroso, mas não justo. Fala-se de misericórdia sem mencionar o julgamento.
Exalta-se o perdão, sem falar do custo da redenção. Mas a Bíblia revela um Deus completo, justo e amoroso, santo e próximo, juiz e salvador. Negar qualquer um desses aspectos é cair em uma visão parcial que não transforma nem liberta. O Deus que perdoou a mulher adúltera também lhe disse: vá e não peques mais. João 8:11. Sua graça não foi uma desculpa para continuar no pecado, mas uma oportunidade para sair dele. Um dos maiores perigos de aceitar a mentira é que, com o tempo, o coração deixa de discernir. O que antes incomodava, agora se tolera. O que antes se condenava, agora se celebra. E o que antes se ensinava com convicção, agora se cala por conveniência. Em Hebreus 5:14, somos lembrados de que o discernimento espiritual não é automático. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. O crente que deixa de confrontar a mentira perde a capacidade de reconhecê-la. E quando isso ocorre, a alma fica vulnerável, exposta a doutrinas de erro, decisões equivocadas e caminhos que conduzem à ruína espiritual. Aceitar a mentira é um dos comportamentos mais perigosos porque nem sempre se manifesta com oposição aberta a Deus, mas com uma adaptação progressiva ao que ele já condenou. É permitir que as trevas se acomodem, que o erro se normalize, que a verdade perca seu fio. Mas o crente foi chamado a ser coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Não a fazer um eco passivo das correntes do mundo. A verdade não pode ser opcional. É o fundamento do reino, a essência do Evangelho, a revelação de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Isso significa que aceitar qualquer outra coisa como verdade absoluta fora de ele é caminhar na direção oposta, é construir sobre a areia, é edificar uma fé que não resiste à prova. E no final, o que não foi edificado sobre a rocha cairá, não importa quão bonito pareça por fora. A mentira é uma construção frágil, pode durar um tempo, pode enganar muitos, pode parecer estável, mas terminará caindo diante da luz da palavra. A única maneira de resistir à mentira é amar a verdade. Não apenas conhecê-la, mas abraçá-la, defendê-la, vivê-la. Salmo 119, 160 diz: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Em um mundo cheio de meias-verdades e verdades pessoais, o crente deve voltar ao absoluto, ao eterno, ao que não muda. A verdade de Deus não precisa ser adornada nem suavizada. Precisa ser proclamada com fidelidade, vivida com paixão e sustentada com valor. Aceitar a mentira como se fosse verdade não é apenas um erro teológico, é uma traição ao Deus que nos chamou para viver na luz. E a luz não pode conviver com as trevas. 2 Coríntios 6:14 deixa claro: que comunhão pode ter a luz com as trevas? A resposta é contundente: nenhuma. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode abraçar a mentira e honrar a verdade ao mesmo tempo. Deus está buscando crentes que não negociem sua verdade, que estejam dispostos a perder a aprovação do mundo para manter a aprovação do céu, que amem mais a palavra do que a aceitação, que prefiram ser rejeitados pelos homens antes de serem desqualificados por Deus, que compreendam que a verdade não é um fardo, mas uma honra, não é um estorvo, mas uma espada, não é uma ideia, mas uma pessoa, Cristo. Este é o chamado. Não só rejeitar a mentira, mas exaltar a verdade. Não só não aceitar o falso, mas proclamar o verdadeiro. Não só evitar o erro, mas viver a plenitude do Evangelho. Porque a verdade não é negociável, é eterna, santa e perfeita,
E tudo o que a contradiz, por mais convincente que pareça, continua sendo inaceitável diante de Deus. A palavra de Deus é clara quanto à responsabilidade individual de cada crente diante do pecado. Não só nos chama a nos afastar do mal, mas também a não ser cúmplices de nenhuma forma das obras das trevas. Essa responsabilidade torna-se ainda mais delicada quando o pecado não provém de nós, mas daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes, por medo da rejeição, para evitar o conflito, ou por comodidade de não se envolver, adota-se uma postura de silêncio que, aos olhos de Deus, não é neutralidade, mas participação. O silêncio diante do pecado não é prudência, é cumplicidade. E quando se escolhe calar diante do que Deus aborrece, acaba-se aprovando, mesmo que de forma indireta, o que ele já condenou. No livro de Ezequiel, Deus entrega uma advertência direta ao profeta sobre a importância de advertir o ímpio. Em Ezequiel 3,18, lemos: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para o advertir do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da tua mão. Esta declaração divina mostra que quem cala diante do pecado não fica isento de responsabilidade. O pecado continua sendo do ímpio, mas a omissão do justo o torna responsável diante de Deus. Não basta não praticar o mal. É necessário advertir com verdade e firmeza sobre suas consequências. A cumplicidade pode adotar múltiplas formas. Pode estar na risada compartilhada diante de uma conversa impura, na indiferença frente a uma injustiça, na aprovação passiva de uma conduta desonesta ou na participação silenciosa em ambientes espiritualmente contaminados. Não é necessário cometer o pecado para se contaminar com ele. Basta permanecer onde não deveríamos estar, agir como se não víssemos o que claramente está diante de nossos olhos, ou guardar silêncio quando o Espírito Santo nos impulsiona a falar. Em Provérbios 17:15 está escrito: O que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Justificar, tolerar ou aprovar com o silêncio o que Deus rejeita, nos coloca do lado oposto à sua justiça. O apóstolo Paulo também foi contundente ao falar do papel dos crentes diante das obras do mal. Em Romanos 1:32, após enumerar uma longa lista de práticas que Deus aborrece, diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que os que fazem tais coisas são dignos de morte, não só as fazem, mas também se agradam dos que as praticam. Aqui se revela um princípio espiritual de profundo peso, complacência com o pecado alheio, consentimento, validação ou simplesmente não repreender, é tão grave quanto cometê-lo. Deus não apenas julga a ação, mas também a aprovação. E essa aprovação nem sempre se expressa com palavras. Às vezes se manifesta com a ausência delas. Na história de Eli, sumo sacerdote nos dias do profeta Samuel, pode-se observar as consequências da cumplicidade silenciosa. Embora Eli não tenha participado diretamente dos pecados de seus filhos, que profanavam o templo e viviam em desenfreno, sua falta de correção firme e sua tolerância custaram-lhe o julgamento de Deus. Em 1 Samuel 3:13, registra-se o veredicto divino: porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos blasfemavam de Deus, e ele não os repreendeu. Eli sabia o que ocorria, reconhecia o pecado, mas não fez nada além de falar suavemente. Não confrontou, não apartou, não interveio com a autoridade que tinha. E por esse silêncio, Deus considerou que era culpado. O temor à rejeição ou a causar desconforto não pode ser maior que o temor a Deus. Muitos crentes foram arrastados para a tibieza espiritual por não quererem incomodar ninguém, por evitar parecer intolerantes ou radicais.
Mas seguir a Cristo não é um convite à popularidade, e sim à fidelidade. Jesus mesmo advertiu que sua mensagem traria divisão, até mesmo dentro das famílias, porque a verdade nem sempre será bem-vinda por todos. Em Mateus 10, 34, 36, ele disse: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe. Esta espada representa a verdade, e a verdade divide quando se interpõe entre a luz e as trevas. A cumplicidade pode manifestar-se também no que decidimos não denunciar em uma comunidade de fé, no ambiente familiar, no âmbito laboral ou nas amizades. Quando se conhece uma conduta contrária aos princípios de Deus e se escolhe guardar silêncio, produz-se uma fratura no testemunho. Não se trata de agir com legalismo ou julgamento altivo, mas de falar com amor e obediência à verdade. Gálatas 6:1 ensina: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Este versículo revela o equilíbrio perfeito entre firmeza e compaixão. Restaurar, não condenar, mas restaurar implica confrontar. O exemplo de João Batista mostra também o custo de não ser cúmplice do pecado. Ele confrontou Herodes por sua relação adúltera com a esposa de seu irmão, e essa confrontação lhe custou a vida. Não permaneceu em silêncio, embora isso significasse conservar sua liberdade ou até mesmo sua vida. Em Mateus 14:4, registra-se: porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Essa afirmação direta foi suficiente para que Herodias buscasse sua morte. João não foi mártir por pregar no deserto, mas por falar com verdade diante de uma autoridade que vivia em pecado. Seu exemplo permanece como um testemunho de valentia e fidelidade. O verdadeiro amor não encobre o pecado, enfrenta-o com misericórdia e verdade. 1 Coríntios 13:6 nos lembra que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Portanto, quando se permite que o pecado siga seu curso sem advertência, está se agindo com indiferença, não com amor. Às vezes, dizer a verdade com respeito pode salvar uma alma, enquanto calar por temor pode deixá-la avançar rumo à perdição. O amor bíblico não é permissivo, é redentor. Busca o bem eterno, não a aceitação momentânea. Uma das razões pelas quais muitos se tornam cúmplices passivos é por terem normalizado certos pecados em seu entorno. Quando se vive rodeado de transgressões constantes, a consciência pode se acostumar, e o que antes gerava indignação se torna algo cotidiano. Mas o Espírito Santo no crente nunca se acomoda ao pecado. Sua tarefa é convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8 o declara com clareza. Se em algum momento o pecado alheio já não incomoda, é sinal de que algo se apagou dentro. O fogo do discernimento, a paixão pela verdade, o zelo pela santidade. E quando isso ocorre, a cumplicidade se torna o novo padrão. Deus nos chamou para sermos sal e luz. O sal que não impede a corrupção já não serve. A luz que não ilumina perde seu propósito. Mateus 5, 13, 14 diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Este chamado não é simbólico. É uma responsabilidade espiritual que implica uma posição ativa contra as obras das trevas. Não basta estar no mundo sem participar do pecado. É preciso resisti-lo, confrontá-lo e, se necessário, afastar-se do que contamina. 2 Coríntios 6:17 exorta: Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no impuro, e eu vos receberei. Ser cúmplice do pecado, mesmo que por omissão, é um dos comportamentos que Deus não tolera. Ele busca filhos que se levantem com coragem, que não temam ser diferentes.
que se atrevam a dizer a verdade em amor e que vivam sem duplicidade. O preço pode ser alto: perder amizades, enfrentar oposição, ser mal interpretado. Mas o resultado é uma consciência limpa, uma comunhão profunda com Deus e um testemunho que impacta com poder. A verdade não precisa de aplausos, precisa de convicção, e a convicção não precisa de multidões, precisa de obediência. Quando uma geração inteira decide guardar silêncio diante do pecado, enfraquece-se a voz profética do povo de Deus. Mas quando um só se levanta, como fez Jeremias, como fez Elias, como fez João, a luz volta a brilhar. Elias acreditou estar sozinho, mas Deus lhe mostrou que ainda restavam 7.000 que não se haviam dobrado diante de Baal. Hoje também há um remanescente, e cada crente tem que decidir se fará parte dos que calam ou dos que se levantam. O Espírito Santo está buscando corações valentes, dispostos a falar o que é reto, mesmo que não seja popular. Porque, quando se vive para agradar a Deus, não se teme aos homens. O chamado é claro: não seja cúmplice do pecado. Não se esconda no silêncio. Não prefira a aceitação social acima da fidelidade a Deus. Porque no dia em que tudo for revelado, o Senhor não te perguntará se foste diplomático, mas se foste fiel. Nesse momento, tua voz, tuas ações, tua postura serão trazidas à luz, e o que fizeste ou deixaste de fazer diante do pecado será julgado. Viva com os olhos postos no eterno. Fale com verdade. Ame com pureza. E lembre-se de que a verdadeira paz não se alcança tolerando o que Deus aborrece, mas defendendo o que Ele ama. Nem tudo o que parece bom vem de Deus. Nem todo relacionamento que gera afeto, companhia ou afinidade representa uma bênção enviada do céu. A palavra de Deus nos ensina que há vínculos que edificam e outros que contaminam, relações que fortalecem a fé e outras que a destroem em silêncio, lentamente, até que o espiritual se debilita sem que a alma perceba. E é precisamente nesse terreno das relações, tão emocional, tão humano, tão aparentemente inofensivo, que muitos crentes permitiram conexões que os afastam do propósito divino sem se darem conta. A Escritura não fala com ambiguidade sobre este tema. 1 Coríntios 15:33 o declara sem rodeios: não vos enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo não está fazendo uma sugestão ou uma advertência branda. Está revelando um princípio espiritual. As relações que mantemos não são neutras. Têm poder para transformar nosso caráter, para moldar nossa mente, para impulsionar nosso espírito em direção a Deus ou arrastá-lo para longe dele. É impossível manter uma vida acesa no espírito quando se compartilha a intimidade da alma com aqueles que vivem de costas para a vontade de Deus. A alma é influenciável. Não importa quão forte pareça uma pessoa espiritualmente, ninguém é imune à influência daqueles que mais ama. Salomão, o homem mais sábio sobre a terra, ungido por Deus, foi desviado pelas mulheres com quem decidiu unir sua vida. Em 1 Reis 11:4, registra-se com tristeza: e quando Salomão era já velho, suas mulheres desviaram seu coração após outros deuses, e seu coração não era perfeito com o Senhor seu Deus. Este não foi um erro de juventude, nem um deslize emocional. Foi uma desviação provocada por relações que nunca deveriam ter sido estabelecidas. O resultado foi trágico. O homem que havia construído o templo para Deus terminou edificando altares para ídolos pagãos. Permitir relações que não estão alinhadas com o chamado de Deus não só é perigoso, é desobediente. Porque Deus não só se interessa por nossas decisões pessoais, mas também examina com quem decidimos caminhar. Amós 3:3 pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo?
Não é possível avançar em direção ao propósito se aqueles que nos rodeiam não caminham sob a mesma visão espiritual. Os vínculos afetivos não redimem por si sós. O amor humano não converte corações, só o Espírito Santo transforma. E se uma relação não está sob sua guia, tornar-se-á um obstáculo mais que uma bênção. Muitas vezes, o início de uma relação desequilibrada não parece uma ameaça. No começo, há risos, afinidade, compreensão. Inclusive, encontra-se justificação nos sentimentos. Mas, com o passar do tempo, o que parecia inofensivo começa a influenciar em decisões pequenas. Começa-se a negociar o tempo de oração por uma conversa mais longa. Justifica-se a ausência na congregação com o pretexto do descanso compartilhado. Normalizam-se comentários que antes incomodavam. Silencia-se o zelo por Deus para não incomodar o outro. E assim, lentamente, a chama se apaga. Não por um ataque direto, mas por uma perda sutil, paulatina e constante de foco. Provérbios 13:20 oferece um princípio que atravessa gerações. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não é uma possibilidade, é uma certeza. O que se semeia nas relações se colhe no espírito. Ninguém pode manter-se espiritualmente forte se está intimamente ligado a quem despreza as coisas de Deus. A relação não precisa ser necessariamente destrutiva em aparência. Basta que seja morna, alheia ao fogo da fé, desconectada do propósito, para que produza desgaste. Deus não nos chama ao isolamento, mas sim à separação espiritual. Não se trata de excluir as pessoas, mas de estabelecer limites claros quando se trata do chamado, da fé e da obediência. Em 2 Coríntios 6:15 está escrito: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O jugo desigual não é só uma referência a relações sentimentais, mas a qualquer vínculo que pretenda caminhar junto a nós sem compartilhar o mesmo compromisso com Cristo. O problema não está em amar, mas em ignorar o efeito espiritual que essas uniões produzem. Quando Deus decide levantar uma pessoa para um propósito especial, cuida com zelo das vozes que rodeiam sua vida. Em muitos casos, antes de levar alguém ao próximo nível, separa-o de ambientes, amizades e relações que poderiam contaminar seu chamado. Foi assim com Abraão. Deus lhe pediu que saísse de sua terra e de sua parentela antes de mostrar-lhe a terra prometida. Não porque sua família fosse perversa, mas porque não podia receber uma visão celestial enquanto permanecesse atado ao terreno. Gênesis 12:1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esta instrução revela um padrão divino. Antes de mostrar a promessa, Deus ajusta nossas conexões. O silêncio de Deus, às vezes, deve-se ao ruído de nossas relações. Há pessoas que não conseguem ouvir a voz do Espírito porque têm vozes humanas demais ocupando esse lugar. Há decisões que não se podem discernir porque os conselhos de quem nos rodeia se impõem sobre a direção divina. E há caminhos que não se podem tomar porque as lealdades humanas se tornaram cadeias emocionais. Jesus foi claro ao dizer que ninguém que ama mais seu pai, mãe, filho ou filha do que a ele é digno dele. Mateus 10:37. Não se trata de não amar, mas de saber a quem obedecer primeiro. Quando uma relação exige sacrificar princípios, quando leva a justificar o pecado, quando impede de avançar no chamado de Deus, quando gera dúvidas em vez de confirmar convicções, não é uma bênção disfarçada, é uma armadilha. Não importa quanto afeto exista, quanto tempo tenha durado, quão profunda seja a conexão, se uma relação interfere com seu crescimento espiritual, tornou-se um peso que deve ser colocado aos pés de Cristo.
Hebreus 12:1 nos chama a nos despojar de todo o peso e do pecado que nos assedia. E nem todo peso é pecado, mas pode ser suficiente para frear o avanço rumo à meta. O inimigo sabe que uma relação equivocada pode ser mais eficaz para destruir um crente do que 1000 ataques externos. Por isso, investe tanto em semear vínculos tóxicos, alianças sentimentais fora de tempo, amizades contaminantes disfarçadas de apoio. A estratégia não é derrubar de fora, mas enfraquecer de dentro. Assim o fez com Sansão. Sua força não foi vencida pela espada, mas por um coração entregue a quem não respeitava o chamado de Deus em sua vida. Juízes 16 mostra o fim de uma vida marcada pelo potencial, mas truncada por uma aliança errada. Não porque Deus não quisesse usá-lo, mas porque Sansão não colocou limites em suas relações. Deus não está contra seus afetos, mas a favor de seu propósito. Ele não pede que vivas desconectado dos outros, mas que te rodeies de pessoas que impulsionem tua fé, não que a freiem, de vínculos que te aproximem mais de sua presença, não que te arrastem para fora de sua vontade. Não se trata de cortar com todos, mas de discernir a quem dar acesso à tua intimidade, às tuas decisões, ao teu caminhar espiritual. Porque aqueles que te rodeiam acabam influenciando tua visão, tua adoração, tua obediência. A maturidade espiritual se evidencia não só no que fazes, mas em com quem escolhes caminhar. As relações não são assuntos secundários na vida do crente. São ferramentas do céu ou instrumentos do inimigo. Por isso, Jesus, antes de começar seu ministério, escolheu com cuidado seus 12 discípulos. Não foi uma escolha ao acaso. Sabia que o que estava por fazer exigia pessoas alinhadas com a missão, dispostas a caminhar com ele. Embora não entendessem tudo de imediato, não escolheu os mais sábios, mas os que tinham coração para segui-lo. Se desejas avançar espiritualmente, o ambiente que te acompanha deve ser tratado com reverência. Não podes permitir-te relações que adormeçam teu discernimento, que adulem tuas emoções, mas apaguem teu fogo, que te mantenham estagnado quando Deus está te chamando a subir. O tempo é demasiado curto e o chamado demasiado grande para permitir que uma conexão mal dirigida freie o que Deus quer fazer contigo. Viver em santidade não é só resistir ao pecado, é também cortar com o que o alimenta. Não basta com não pecar. É preciso evitar as fontes que o provocam, as atmosferas que o justificam, as vozes que o suavizam. É necessário rodear-se de pessoas que te elevem, que te corrijam em amor, que te lembrem da palavra quando estás por desviar-te. Pessoas que não te aplaudam tudo, mas que te empurrem para o centro da vontade de Deus. Porque aí, e só aí, há verdadeira paz. O que permites em teu círculo mais próximo afeta o que acontece em tua vida espiritual. Não podes caminhar com fogo e não arder. Não podes rodear-te de trevas e manter tua luz intacta. É tempo de revisar o coração, mas também os vínculos. De orar não só por direção pessoal, mas por relações alinhadas com o céu. De pedir a Deus que revele-se a laços emocionais que estão roubando força espiritual. Porque permitir relações que debilitam tua fé é uma forma silenciosa, mas eficaz, de sabotar o propósito eterno que Deus tem contigo. Quando Deus planta um propósito no coração de uma pessoa, também entrega a responsabilidade de protegê-lo. Não basta receber uma palavra, uma promessa ou uma visão espiritual. É necessário cuidar do terreno onde essa semente foi depositada. Sem vigilância, o inimigo encontra espaço para semear distração, desalento e desgaste. E muitas vezes, o principal inimigo não é o pecado aberto, nem a rebelião evidente, mas aquilo que, embora pareça inofensivo, lentamente apaga o fogo do propósito divino. Deus não só repreende o pecado visível, também adverte contra tudo o que apaga o impulso espiritual, o que rouba a paixão, o que dilui a fé. O apóstolo Paulo
Consciente dessa realidade, exortou os tessalonicenses com uma frase breve, mas contundente: não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Esta advertência não foi dirigida a incrédulos, mas a crentes ativos dentro da comunidade de fé. O que Paulo revela é que existe uma possibilidade real de extinguir o mover do espírito na vida pessoal. Não necessariamente por um pecado escandaloso, mas por permitir a entrada de atitudes, hábitos ou ambientes que sufocam a chama do chamado de Deus. Não se trata de uma perda instantânea, mas de uma desconexão progressiva que começa com pequenas concessões. O propósito de Deus não se sustenta com emoções momentâneas, mas com uma vida consagrada. Quando se começa a tolerar o que enfraquece o espírito, seja negligência na oração, indiferença para com a palavra, frieza na adoração ou distrações constantes, começa-se a construir uma atmosfera incompatível com o crescimento do propósito. Ninguém perde seu chamado de um dia para o outro, mas pode apagá-lo ao permitir o que o contamina, o dilui ou o substitui. A fé não se perde de repente, descuida-se lentamente, até que já não tem força para sustentar o compromisso. Em Hebreus 12:1, revela-se um princípio essencial. Para correr com perseverança a carreira espiritual, é necessário despojar-se de todo o peso e do pecado que nos assedia. O escritor distingue entre pecado e peso, porque nem tudo o que apaga o propósito é necessariamente pecado em si mesmo. Às vezes são distrações, relações desnecessárias, rotinas sem vida, compromissos vazios, responsabilidades que ocupam o lugar que pertence a Deus. São cargas que parecem justificáveis, mas que impedem de avançar com leveza rumo ao cumprimento do chamado. E se não se identificam a tempo, tornam-se parte da estrutura da vida, até que a presença de Deus se converte em uma recordação distante. A indiferença espiritual é um dos sintomas mais claros de um propósito apagado. Quando o que antes acendia o coração já não produz convicção nem alegria. Quando as prioridades do reino cedem espaço às urgências pessoais. Quando a obediência se torna opcional, então a alma deixou de arder, e onde não há fogo, não há direção. O Espírito Santo guia com clareza, mas não grita acima do ruído. Se a chama se apaga, também se apaga a capacidade de discernir o que provém de Deus. E nessa escuridão, as decisões equivocadas se multiplicam, porque o propósito já não está no centro. Jesus ensinou sobre a necessidade de manter acesas as lâmpadas espirituais na parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-13. 5 delas não levaram óleo suficiente, e quando o esposo chegou, não puderam entrar. Não foram rejeitadas por imorais nem por rebeldes, mas por estarem desprevenidas. Este relato mostra que não basta conhecer o esposo ou ter uma lâmpada. É imprescindível mantê-la acesa. O óleo simboliza a presença constante do Espírito, a intimidade diária, a vigilância ativa. Tolerar o que apaga esse óleo, seja uma distração, uma atitude carnal ou uma rotina sem paixão, pode deixar a alma fora do propósito no momento decisivo. Um dos perigos mais sutis é acostumar-se a viver com pouca unção, com pouca paixão, com pouco fruto espiritual. Cai-se em uma zona onde o mínimo parece suficiente, onde a mediocridade espiritual se disfarça de maturidade. Mas Deus não chama a tibieza. E Jesus foi claro em seu repúdio a este estado da alma. Em Apocalipse 3:15-16, diz à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. A tibieza espiritual não é sinal de equilíbrio, mas evidência de que o fogo foi apagado, e Deus não a tolera. O propósito divino não se sustenta por impulso, mas por convicção.
E a convicção requer vigilância, atenção e renúncia. Não se pode viver conforme o chamado de Deus e, ao mesmo tempo, dar lugar a tudo o que o esfria. Por isso, o chamado não é só resistir ao pecado, mas identificar e eliminar tudo o que enfraquece o fogo. Fechar portas, ajustar prioridades, voltar à intimidade. Não basta não fazer o mal. É necessário escolher o que edifica, o que aviva, o que fortalece o espírito. Deus não compartilha sua glória com o que compete pelo primeiro lugar no coração. Se há algo que apaga a paixão por sua presença, deve ser confrontado, porque o que se tolera no segredo logo se manifesta no visível. E o propósito não se ativa em atmosferas contaminadas, mas em ambientes onde o espírito tem liberdade. 2 Coríntios 3,17 diz: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Se não há liberdade, se não há paixão, se não há direção, é sinal de que algo está apagando a chama. O chamado de Deus não se anula, mas pode adormecer. Romanos 11:29 afirma que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Mas isso não significa que se manifestem automaticamente. Há quem tenha um chamado vigente, mas adormecido, oculto sob a rotina, paralisado pela indiferença, e se não se desperta, o tempo segue seu curso sem que se cumpra o que Deus planejou. Por isso, o clamor de Efésios 5,14 permanece vigente. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus continua buscando corações acesos, dispostos a viver para sua glória, mas não pode acender o que você mesmo decidiu apagar. Hoje é tempo de revisar se há atitudes, hábitos ou ambientes que estão sufocando o fogo. E se houver, é hora de renunciar a eles. Porque o propósito que Deus depositou em você é valioso demais para ser deixado à mercê de tudo o que o esfria. Se você o cuidar, ele crescerá. Se você o alimentar, ele se expandirá. Mas, se você tolerar tudo, inclusive o que o apaga, acabará se afastando do destino para o qual foi chamado a viver. Deus não guarda silêncio quando seus filhos se desviam. Ele fala, corrige, chama, adverte. Sua misericórdia não consiste em permitir o pecado, mas em interromper o caminho de destruição para oferecer uma oportunidade de restauração. A correção divina é uma das expressões mais profundas do amor do Pai. Negar-se a ela, endurecer o coração e resistir ao chamado ao arrependimento é uma das atitudes mais perigosas que um crente pode adotar. Quem rejeita a repreensão está rejeitando a mão que quer levantá-lo. E quem resiste a voltar a Deus não está simplesmente cometendo um erro, está caminhando rumo a uma separação voluntária da única fonte de vida. O livro de Provérbios está cheio de advertências sobre a insensatez de desprezar a correção. No capítulo 29, versículo 1, diz: O homem que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Isso não é uma exageração retórica, é uma verdade espiritual inquebrantável. A repreensão não é o problema. O perigo está no rejeitar sistematicamente essa voz que chama ao arrependimento. Quando a alma se acostuma a ignorar o Espírito Santo, deixa de sentir o peso do pecado. E quando o pecado já não dói, o coração entrou em um estado de insensibilidade espiritual, onde a voz de Deus se torna imperceptível. A Bíblia mostra como Deus age com paciência, mas também revela que há um limite quando o arrependimento é constantemente postergado. No livro de Oséias, Deus clama por um povo que insiste em se desviar. Embora eles se prostituam com muitos amantes, volta para mim, diz o Senhor. Oséias 3:1. Este convite constante mostra o desejo de Deus de restaurar,
Mas mais adiante, em Oséias 4,17, declara com pesar: Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Não porque Deus não deseje salvar, mas porque o coração humano pode chegar a um ponto de obstinação tal que não responde nem ao dor nem à correção. O juízo não é a primeira resposta de Deus. É o resultado de um rejeitar prolongado de sua graça. Quando uma pessoa ignora repetidamente a voz do Espírito, acaba justificando o injustificável, mudando os padrões, acomodando as Escrituras, redefinindo a obediência, até que o arrependimento deixa de parecer necessário. A consciência se cauteriza, e a palavra que antes confrontava e transformava agora, simplesmente se ouve como uma tradição. Hebreus 3,15 adverte: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse chamado é urgente hoje, não amanhã, porque o coração que hoje está sensível pode endurecer-se amanhã, se não responder. E quando endurece, cada dia de resistência é um passo mais longe da presença de Deus. O rei Saul é um exemplo trágico de alguém que resistiu à correção e acabou perdendo o favor divino. Quando foi confrontado pelo profeta Samuel, em vez de arrepender-se sinceramente, buscou desculpas, alegou motivos religiosos, culpou o povo, tentou justificar-se. Mas Deus não busca explicações, busca corações quebrantados. Em 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel declara: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. O problema não foi o ato em si, mas o rejeitar a autoridade de Deus. A negativa de humilhar-se e voltar em obediência. Deus não deixa de falar quando falhamos, deixa de falar quando já não queremos ouvir. A repreensão que não é recebida, a correção que é ignorada e o chamado que é desprezado tornam-se barreiras que o próprio ser humano levanta contra a graça de Deus. A dureza de coração não é fruto de uma só decisão, mas de muitas pequenas escolhas onde se antepõe o eu acima da voz divina. É por isso que em Apocalipse 3,19 Jesus diz: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A disciplina não é o fim, é o meio para provocar um retorno. Mas se não há retorno, a alma se expõe ao juízo. O arrependimento não é uma emoção, é uma decisão. Não basta sentir remorso. É necessário dar uma volta completa, voltar à origem, abandonar o que desagrada a Deus. No Salmo 51, Davi mostra a atitude correta diante do pecado. Não negocia, não dissimula, não adia. Diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Verso 4. Esta confissão nasce de um coração quebrantado, que não teme ser exposto, porque compreendeu que a restauração só chega quando se rende completamente. Por isso, mais adiante acrescenta: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Verso 17. Resistir ao arrependimento é resistir à medicina da alma. Deus não está esperando que o homem caia para julgá-lo. Está esperando que se levante para restaurá-lo. Mas essa restauração exige rendição, exige reconhecer o erro, abraçar a correção e caminhar em uma nova direção. Enquanto se justifica o pecado, enquanto se minimiza a desobediência, enquanto se posterga o retorno, a alma se manterá longe da luz, e nessa distância perde-se o gozo, a comunhão, a direção. O chamado permanece vigente. Deus continua falando, seu Espírito continua tocando corações, mas também continua sendo verdade que sua paciência não pode ser tomada como indiferença. Romanos 2, 4, 5 expressa com clareza: ou desprezas a riqueza da sua bondade,
tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, por causa da tua teimosia e do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira de Deus. Ignorar a correção é desprezar a bondade. Resistir ao arrependimento é rejeitar a única saída do labirinto do pecado. A porta do perdão está aberta, mas não estará sempre. Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de render-se. Hoje é o momento de responder. O Espírito não obriga, mas chama, e cada vez que o faz, deixa claro que o coração obediente será restaurado. Deus não se compraz na condenação do pecador, mas em sua transformação. Mas essa transformação só começa quando a resistência cede, quando o orgulho cai, quando a alma reconhece que longe de Deus não há vida. Voltar é urgente. Ignorar a correção é inaceitável. Resistir ao arrependimento é fechar a porta à única esperança que pode verdadeiramente salvar. O maior perigo não é enfrentar o pecado, mas acostumar-se à sua presença. Quando o inaceitável se torna cotidiano, quando o que ofende a Deus deixa de incomodar, a consciência começa a perder sensibilidade e a alma corre o risco de caminhar adormecida em meio à escuridão. Deus não nos chama a conviver com as trevas, mas a ser portadores de sua luz. Este chamado não é para os perfeitos, mas para os que estão dispostos a viver com os olhos abertos, o coração firme e a obediência como estandarte. Não é possível avançar no eterno se toleramos o que corrompe desde dentro. Hoje, mais do que nunca, Deus busca uma geração que não negocie com a verdade, que não normalize o que Ele assinalou com clareza, que esteja disposta a levantar-se, mesmo quando todos calam. Cada passo de fidelidade tem um eco no céu. Cada decisão pela santidade atrai a atenção de Deus. Não se trata de resistir por orgulho, mas de permanecer por amor. A alma que não tolera o que Deus detesta transforma-se em um terreno fértil para sua glória. Você está pronto para viver com um coração que não cede, que não cala, que não se rende?